Irmãos e irmãs, eu me lembro quando, logo assim que eu me converti, ainda na adolescência, conversando com alguns outros meninos da minha idade na época, eu via que mesmo dentre aqueles que costumavam frequentar a igreja, né, já tinham tempo frequentando a igreja, não era como eu que tinha acabado de chegar, mas que já tinham, eles tinham também muitos, vamos dizer assim, mal entendidos a respeito das coisas referentes à Bíblia, né? Ou seja, se você tivesse alguma pergunta, eles não saberiam explicar muito bem o que era. E eu sei que uma coisa que sempre gerou curiosidade e que as pessoas também têm mal entendidos a respeito é sobre o fim dos tempos. Quando nós entramos nessa pandemia, né, a gente viu isso aí com esse um monte de enxurrada de profecia falando que é isso, que vai ser aquilo, que vai acabar assim, que é Deus punindo, é aquele negócio todo. E, na verdade, essas coisas só conseguem atingir a gente porque tem falta de conhecimento, de entendimento de como será para o fim, como será o fim. Então, se a gente não sabe como será, qualquer coisa que falarem para a gente pode ficar preocupado, porque a gente não sabe. Então, a mensagem de hoje tem o seguinte tema: expectativas para o fim dos tempos. Expectativas para o fim dos tempos. Qual é a sua expectativa para o fim dos tempos? O que você espera para o final dos tempos? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje, e isso tem com certeza a finalidade de tranquilizar o nosso coração em nome de Jesus. Amém? Para falar sobre isso eu quero pegar a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Expectativas, qual é a sua expectativa? Pedro escrevendo diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Então, a primeira coisa que Pedro começa escrevendo é falando aos irmãos: olha só, eu quero que vocês, exortar vocês no ânimo sincero de vocês. Essa carta não é para desanimar a igreja, mas é para animar a igreja. Sabe, eu vejo muitas pessoas crentes preocupadas com o fim do tempo. Preocupadas com, será que vai ter uma guerra mundial? Será que o vírus vai matar todo mundo? Será que pessoas preocupadas com isso? E aí Pedro escreve falando: olha, eu quero escrever isso aqui para que vocês tenham um ânimo, né, um verdadeiro, diante de tudo isso que está acontecendo. Essas coisas que já foram primeiramente ditas pelos santos profetas e também do nosso mandamento como apóstolos do Senhor. Então, essa é a finalidade, e é a mesma finalidade dessa palavra aqui hoje, é trazer um ânimo diante dos tempos difíceis que nós estamos enfrentando. O versículo 3: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então veja bem, é natural dos últimos tempos vir escarnecedores. E a gente vê a quantidade de pessoas hoje em dia, né, que eram crentes e estão se voltando contra o Evangelho. E algumas até com esse pensamento, né? Mas Deus falou que ia voltar, que ia vir, mas o tempo passa e nada acontece. E Pedro diz isso aqui porque, olha, nos últimos tempos vão vir dias em que escarnecedores estarão andando segundo o que? As suas próprias concupiscências, ou seja, segundo o seu próprio desejo.
Essas pessoas não agem segundo o mandamento de Deus, eles não agem segundo a vontade de Deus, mas eles agem segundo o seu próprio desejo. E é o que nós mais vemos hoje em dia, irmãos, são pessoas pregando aquilo que é da sua vontade. Eles não querem saber da palavra de Deus. Eles querem saber daquilo que é a vontade deles. Não importa. Ah, não, isso aí já é ultrapassado, isso aí já era, isso aí não, agora nós estamos num mundo moderno, tem que ser um crente diferente, um crente moderno, um crente que se encaixe na leitura desse mundo, e com isso o evangelho só vai perdendo. Eu sei, irmãos, que escândalos aconteciam desde a época dos apóstolos, mas nós vemos um número multiplicado de escândalos. Sabe por quê? Porque cada vez mais as pessoas dão abertura à carnalidade e menos ao Espírito de Deus. Então, por dar mais abertura à sua própria concupiscência, o seu próprio desejo, é que eles andam dizendo aí que a promessa... Cadê a promessa? Jesus disse que voltaria, cadê Jesus? O mundo parece que vai de mal a pior, e nem sinal de Jesus. Cadê Jesus? O versículo 5, Pedro diz o seguinte: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo que então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Há uma comparação aqui. Ele está fazendo uma comparação com o dilúvio, onde o mundo antigo foi condenado à destruição, né? Na família de Noé, Deus colocou Noé e sua família na arca, e através do dilúvio condenou o mundo antigo. Aí ele diz, olha, isso tudo foi pela palavra de Deus, e agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que nós vemos agora estão sendo guardados como tesouro, não para a água, mas para o fogo. Para o fogo. E aí você me pergunta, mas pastor, o senhor não queria trazer um ânimo para a gente? O senhor falou que ao invés de acabar com água, vai acabar com fogo. Que ânimo é esse que o senhor vai estar trazendo para a gente? Irmãos, vamos ouvir até o final. Então ele diz, olha, está sendo reservado para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aqui você já começa a ter uma resposta. Perdição de quem? Dos homens ímpios. Perdição dos homens ímpios. Não dos justos, irmãos. Não dos justos. Mas a perdição dos homens ímpios. É isso que o texto diz. E outra coisa, versículo 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns já tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então olha só, Pedro vai explicando o que vai acontecer no final dos escarnecedores, mas aqui ele diz uma coisa, olha, nós não podemos ignorar um fato, que um ano ou um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Para nós, 1000 anos é muita coisa, para Deus nada é. Para Deus não passa como se fosse um dia. Então Pedro escreve isso dizendo, olha, e ele na verdade não está retardando a sua vinda, nem a sua promessa. Mas olha que coisa interessante, ele é longânimo, ou seja, ele dá tempo, para não querendo que... Prestou atenção nessa afirmação de Pedro? Vamos ler de novo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se.
Parece que Pedro escreveu alguma coisa errada aqui, não foi não? Porque segundo o pensamento da maioria dessa época, muitos vão se perder, muitos vão ser destruídos. Mas aqui Pedro faz diferente, fala assim, ele não quer que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Ou seja, Deus quer salvar todo mundo, irmãos. Ele não quer deixar nem alguns para trás. Deus não quer deixar nem alguns para trás. Mas na maioria dos crentes, de um modo geral, o pensamento é, vai muita gente para o inferno, hein? Vai muita gente para o inferno. Esse povo não quer nada. Mas a verdade é que Deus quer salvar todos. Ele não quer nem que alguns vão para o inferno. Ele quer salvar todos. Esse é o desejo de Deus. Alguém vai dizer assim, mas se esse povo não arrepender, a gente aqui, irmãos, Deus faz o caminho. Ele fez o caminho através de Jesus Cristo. Ele vai salvar como Ele tiver que salvar. Independente de mim, independente de você, Ele vai salvar. Ele disse que salvaria. Por isso eu digo para você que tem sua esposa, seu marido ou seu filho, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A palavra diz isso. Mas como é que vai ser isso? Não importa. O que importa? Importa é você chegar lá no céu e encontrar com Ele, não é verdade? É isso que importa. Agora, como é que Deus fez para salvar? Qual a conversa que Ele teve com isso aí não importa. A gente gostaria, queria tanto que Ele viesse comigo para a igreja, queria tanto que Ele ficasse com... Você queria tanto isso, mas se você encontrar com Ele lá em cima, já está tudo certo. Já está tudo certo. Então, o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, parece que esse retrato que Pedro dá, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Como é que o ladrão de noite vem na casa das pessoas? Ele não manda uma carta que tinha diante do dia, fala assim, à noite eu vou aí roubar sua casa. Ele não faz isso. Quando você vê, tu já roubou. É na surpresa. Então o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E ele diz que os céus passarão com grande estrondo, ardendo. Vão se desfazer a terra e as obras que nela se queimarão. Tudo que tem na terra vai se queimar. E aí você fala, pastor, isso não está me acalmando, isso está me deixando mais nervoso. Mas qual é a sua expectativa? Eu vou dizer para você, se você está em Cristo, há uma expectativa diferente para você. Embora tudo isso seja fato e vá acontecer, porque a palavra de Deus diz, olha o que Pedro diz no versículo 13. Mas nós, aleluia, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Olha, a expectativa do ímpio é destruição pelo fogo, mas nós, aleluia, nós temos uma outra expectativa. Nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Essa é a nossa expectativa. Eu quero dizer para você, nesses tempos de tanta dificuldade, a sua expectativa é essa. Nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, versículo 14, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, há uma expectativa para o mundo. A expectativa para o mundo é a pior possível.
A expectativa para o mundo é a pior possível. E nós não podemos esconder isso, é verdade. Mas para nós aguardamos não destruição, mas uma renovação. Um novo céu, uma nova terra. Aleluia. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sabermos que, ainda que tudo isso aqui se destrua, hoje em dia, nós temos muitos filmes, né, que mostram a destruição da terra, um meteoro caindo na terra, aquelas teorias todas, os homens construindo naves para tentar escapulir da destruição. Mas a Bíblia diz que não vai haver meio de escapar. O único meio de escapar é através de Jesus Cristo. E para nós, aquilo que para o mundo representa destruição, para nós representa salvação. Aleluia, aleluia, essa é a nossa expectativa. Então, Pedro diz, olha, por causa disso, amados, procurai que vocês sejam achados, imaculados, irrepreensíveis e em paz. Como é que você tem que se manter nesse tempo? Imaculado, irrepreensível e em paz. Mas está tudo ruim, as coisas estão ruins. Em paz, porque eu aguardo um novo céu e uma nova terra. Independente do que esteja acontecendo, eu tenho a minha esperança e eu aguardo o melhor de Deus, porque Deus tem o melhor para os seus. E aí ele cita Paulo aqui, dizendo que Paulo escreve segundo a sabedoria que foi dada. E versículo 16, falando disso, como tem todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Há uns meses atrás, faz bastante tempo disso, eu estava vendo um vídeo no YouTube de uma pessoa, e eu não sei nem o nome dele, eu sei que ele estava falando. E ele literalmente, eu não sei como é que essas pessoas ainda têm visualização. Eu sinceramente eu queria entender como é que essas pessoas têm visualização. Ele estava literalmente falando contra as cartas de Paulo. Falando contra a graça, falando contra as cartas de Paulo, que isso foi uma invenção de Paulo, que Pedro está dizendo aqui, olha, bem antes, Pedro dizendo assim, olha, Paulo escreve umas coisas que às vezes são difíceis de entender. E que os indoutos, né, eles distorcem, eles não entendem, eles distorcem. Mas eles não fazem isso só com o que Paulo escreve, não. Eles fazem isso com a Escritura toda. E tem muita gente aí distorcendo a Escritura toda, né? Mas isso é para a própria perdição deles, é para a própria perdição deles. E esse camarada dizia várias coisas lá, contra, né, o evangelho da graça de Deus, que é a Bíblia, irmãos, é o que nós cremos, é o que está na Reforma Protestante, é o que Martinho Lutero descobriu, né? É o que Lutero descobriu e aquilo revolucionou a vida dele também, porque ele também fazia parte de uma igreja que cria na penitência, que cria no sacrifício, no esforço humano para se conseguir a salvação, e até que Deus abriu os olhos dele para que ele enxergasse que só as Escrituras, só a fé e só a graça poderiam trazer salvação. Não tem como, você tem que ter fé na palavra de Deus, tem que ter fé em Jesus Cristo. E ele descobriu que não era necessário se fazer sacrifícios, mas era pela graça de Deus. Então, quando alguém se levanta contra isso, ele está se levantando para a sua própria perdição. Por quê? Porque se os tempos são difíceis agora, saibam de uma coisa, nos últimos dias vai ficar muito pior. Mas a nossa expectativa é a melhor. Aleluia, aleluia, né? Então não fique preocupado com o final. O que nós vamos ter que fazer? Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso que nós temos que fazer, é desejar a vinda do Senhor, porque para nós esperamos novo céu e nova terra onde habita a justiça. As pessoas estão com a pior expectativa, as pessoas estão com expectativa de destruição. Irmãos, nós já temos vida eterna em Jesus Cristo. A única coisa que morre nesse corpo é o nosso corpo físico, mas o nosso espírito vive com Deus eternamente. Essa é a realidade.
Porque as pessoas perderam essa visão, as pessoas estão muito ligadas nessa terra, só no que vai ter aqui, no que conseguir aqui, no sucesso aqui, e esqueceram do céu. Mas nós aguardamos o novo céu e nova terra, como a palavra diz. Nós cremos que há uma vida que é muito superior a essa que nós temos aqui, e que nós vamos viver para sempre com o Senhor. O versículo 17: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, o que Pedro está dizendo? Estou falando isso para vocês antes, vocês já estão sabendo de antemão. Sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Então a gente já sabe, não vamos cair da nossa firmeza não, porque tem muita gente falando muita bobagem aí, mas nós vamos nos guardar do engano desses homens abomináveis, né? Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, aleluia. O que nós temos que fazer nesses dias, onde tanta gente com tanta coisa, com tanta teoria, com tanta bobagem que aparece por aí? Eu preciso me fortalecer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso. A cada dia, irmãos, aparece uma profecia nova aí. É um cavaleiro amarelo, o outro que vai morrer porque usa calça comprida. É tanta profecia que aparece por aí. A gente tem que voltar os nossos olhos para Cristo Jesus. Deixa aí os teólogos, aí os teóricos ficarem discutindo. Deixa eles para lá. Eu sei que essas discussões às vezes instigam a gente, né? Querer saber, e o outro falou, o outro respondeu. Só que isso não serve para nada, irmãos. O que realmente serve é ser uma nova criatura. Sabe, eu ainda digo que o estudo demais ensoberbece. Mas pastor, o senhor não é a favor de estudar? Eu sou a favor de estudar, mas sou a favor de que você tome cuidado, porque senão você começa a estudar muito e começa a achar que é mais inteligente do que os outros, que sabe mais. E aí você começa a cair. Eu nunca pensei, nem acreditei que sabia mais do que alguém. Na verdade, toda vez que eu leio a Bíblia, eu vejo tanta coisa que eu não sei, que eu não posso nem me atrever a dizer que sei muita coisa. Lógico, eu sei mais do que eu sabia há 30 anos atrás. Mas isso não me torna melhor. Sabe, o quanto mais eu sei da palavra de Deus, isso me torna mais responsável. Não me torna melhor, me torna responsável. Responsável por quê? Responsável em passar aquilo que é correto, responsável em falar a verdade. É isso que faz. Então, aqueles que sabem, que estudam, que são isso, aquilo, outro, que ficam se intitulando, vocês não são melhores. Quanto mais conhecimento você tiver, mais responsabilidade você vai ter. Porque enquanto você não sabe, quem pode te culpar? Você não sabe. Mas quando você sabe, você vai se tornando responsável. Porque você sabe. E eu já vi muita gente que sabe, que sabia muito, mas não foi responsável. Continuou deixando o povo na ignorância, mesmo sabendo. No meu coração sempre vai ter esse desejo. Se eu souber, eu vou contar. Se eu souber, eu vou falar. Se eu descobrir qualquer coisa, eu vou falar. Eu não vou ficar calado. Sabe por quê? Porque o diabo, ele prende as pessoas na ignorância.
Quantas vezes a nossa vida já ficou travada por causa da ignorância? E quando Jesus abre os nossos olhos, a gente vê e a gente cresce. Então, nessa noite, em nome de Jesus, saiba que você, se você é justo em Jesus, a sua expectativa para o fim é a melhor possível. Não importa se alguém diz, mas vai acabar assim, que vai acabar assado, que vai ter isso, que vai ter terremoto, que vai ter dilúvio. Não importa. A minha expectativa é a melhor possível. A minha expectativa é porque eu estou em Cristo. Não, e se morrer? Irmãos, se morrermos, nós vamos para a glória. É isso que nós cremos ou não cremos? É isso que... E se morrermos, eu não vou ser o último nem o primeiro a morrer, não. Quanta gente já morreu nesse mundo, né? E quanta gente vai morrer ainda. Mas quanta gente tem mentido para as pessoas aí, querendo trazer uma realidade que não é verdade. Mas eu vejo que o grande prejuízo a essa geração, o grande prejuízo a essa geração, será sentido, irmãos, daqui a alguns anos. Nós estamos em 2021. Eu quero dizer para você que quando nós chegarmos 2030, mais ou menos, 2030, mais ou menos, se Jesus não voltar antes, nós vamos ver o prejuízo do que nós estamos vivendo hoje para a vida de muita gente. Mas eu creio que Deus ainda há de levantar um avivamento na palavra para fazer as pessoas voltarem para a palavra. Hoje, as pessoas estão brigando porque querem o direito de tatuar. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. Porque os crentes podem tatuar, que se eu me tatuar não interfere na minha vida com Deus. Isso não faz o menor sentido, isso é tudo bobagem. As pessoas estão perdendo tempo com coisas que não fazem o menor sentido. Mas o prejuízo disso a gente só vai ver lá na frente. Aí o pastor tatua, aí todo mundo tatua, fica todo mundo tatuado. Agora... Isso é tudo carnalidade. Mas é pecado. É carnalidade. Carnalidade é pecado. É pecado tatuar? Não, o pecado é a carnalidade. Você vai tatuar para quê? É um propósito espiritual? Não, eu fiz o nome de Jesus. Para de bobagem, gente. Eu vejo aí um monte de gente indo para o inferno porque ninguém prega para eles. Mas os crentes estão brigando por direito de se tatuar. É uma palhaçada. Tanta coisa mais importante para se fazer na vida. Aí depois que se tatua, ainda fica mostrando para as pessoas como se fosse... eu fiz mesmo. E daí? As nossas expectativas são as melhores. Mas eu repito, nós vamos ver o prejuízo dessa geração daqui a uns 10 anos. Daqui a uns 10 anos nós vamos ver esse prejuízo. Porque sempre foi assim, irmãos. Eu que já tenho mais de 30 anos no Senhor, aqueles que têm mais anos podem dizer ainda melhor do que eu. Essa turma dá e passa. Daqui a um tempo está tudo no mundo. Tudo no mundo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Desde quando eu era adolescente, tinha aqueles que queriam ser moderninhos, que queriam ser não sei o que lá, que queriam ser não sei o que. Cadê eles hoje? No mundo. E daqui a 10 anos, vamos ver se o que eu estou falando não tem coerência. Daqui a pouco você vê assim, fulano, traiu a mulher, foi não sei o que, foi para lá. Suclano, não sei o que, o outro saiu do armário, o outro não sei o que.
Aí você fala, tá vendo? Eram esses aí que brigavam pela carnalidade de se tatuar. Eram esses aí que brigavam, que crente não precisa, que crente tem que ser assim. É isso que eu estou dizendo. Se você perde seu tempo com coisas carnais, coisas banais, isso vai tomar conta de você. E o seu final daqui a um tempo é mundo. Então, mas é pecado, não importa. Não importa. O que importa é por que eu estou fazendo essas coisas. Eu estou dando vazão à minha carne. E se eu der vazão à minha carne, a carne vai tomar conta. E aí depois, daqui a alguns anos a gente vai ver. É simples. Paulo diz, não dê lugar à carne. Anda no Espírito e você não vai obedecer à carne. Procura as coisas de Deus e você não vai perder tempo com isso. É simples. Procura as coisas de Deus e a sua expectativa vai ser a melhor possível. Sabe, eu louvo a Deus, eu estava falando isso com Simone hoje, nós vamos orar. Porque tem tanta maluquice surgindo por aí, e eu louvo a Deus que a gente tem o Ministério Quero. Irmãos, eu não conseguiria pertencer a um lugar em que as pessoas estão fazendo as suas maluquices, estão introduzindo as suas carnalidades, e o pessoal, não, está tudo certo, vamos assim mesmo, é a igreja do 2021, é assim mesmo. Não, não é não. Precisamos manter o foco na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus. É isso que nós precisamos. O problema não é tatuar, o problema não é isso, é aquilo. O problema é que todas essas coisas são simplesmente manifestações da nossa carne. Só isso. E quanto mais eu dou vazão à minha carne, mais ela tem domínio sobre mim.